pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar as nossas resenhas literárias e nós vamos falar sobre o livro O Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago. Bom, a história do livro se passa em Belém e arredores e ela acontece no início da era cristã, mas o livro foi escrito em 1991 pelo Saramago. Antes de nós falarmos um pouco sobre a história do livro, eu quero falar com você sobre intertextualidade. Esse é um termo que foi cunhado mais ou menos pela década de 60 ou de 70 e ele se refere a um diálogo que possa existir dentro de uma obra em relação a uma obra já escrita. Existem várias formas de fazer a intertextualidade acontecer. Neste caso, nós percebemos que Saramago reescreve histórias que já estão na Bíblia. Então há uma relação bem evidente entre o texto original, digamos assim, e o texto escrito por Saramago. Além disso, é muito importante pensar outros aspectos que estão em volta da obra para a gente pensar qual é a importância da intertextualidade nesse texto. Aqui a gente precisa lembrar que Saramago é ateu e ele está escrevendo uma obra com cunho religioso. É claro que isso não foi bem visto, ainda mais que Saramago é português e Portugal é um país muito religioso, muito católico. Mas o que Saramago faz no livro, ele só dá uma outra visão em relação às histórias que a gente já conhece. Inclusive, alguns acontecimentos estão um pouco diferentes do que a gente se lembra da Bíblia. Além disso, o autor dá um caráter muito mais humano, muito mais próximo da realidade para os personagens, apesar de manter alguns fatos mágicos da história. Por exemplo, José e Maria vivem como um casal normal, mas ainda assim a gravidez de Maria é anunciada por um anjo que vem vestido como mendigo e traz, enfim, um elemento mágico ali para a história. Além disso, há um dos conflitos dentro da história que para mim é um dos mais interessantes. Ele se dá entre Deus e o diabo. Tudo isso porque o autor ressignifica a ideia que nós temos sobre eles. E nessa ressignificação, a gente consegue entender que ninguém é totalmente bom ou totalmente ruim, que nós não somos personagens rasos, e sim que nós somos muito mais complexos e temos muito mais sentimentos e pensamentos. Por esses e por muitos outros motivos, a leitura desse romance é essencial, e quando repensamos essa história por um novo ponto de vista, nós conseguimos repensar também aquilo que nos coloca dentro dessa cultura. Para quem já leu o livro, qual foi o trecho mais interessante da obra para ti? E para quem ainda vai ler, prestem atenção na cena do barco, que ela é essencial para a gente entender quase toda a história. Semana que vem tem mais uma resenha literária. Até mais!